É, já que a gente comentou um pouquinho sobre servir, né, e relacionado com os idosos, que a nossa amada trouxe a questão logo de início, eu queria só lembrar de uma coisa, porque eu penso que se Deus me lembrou agora, é porque Ele tem algum propósito, né? Lembrando daquilo que eu só falo para a glória de Deus, porque eu gosto de falar daquilo que eu entendo, né? Eu não sei, eu não vou falar porque eu posso errar. Mas no meu mestrado a favor dos idosos, cuidado com o outro, né? Relacionado à saúde mental e espiritualidade, o que mais me chamou a atenção, os lugares todos que eu fui procurar, não só em Campinas, viu, mas eu rodei todas as casas de idosos que eu soube na época, tanto em Niterói quanto em Campinas. E uma das coisas que eu mais vi eram as pessoas insistindo para eles fazerem alguma coisa que eles não queriam fazer. Então, eu gosto de lembrar que isso hoje eu creio que já passou como lei, mas estava sendo passado na minha época, para a gente respeitar o limite do outro. E às vezes a gente pensa que a gente está fazendo o melhor para o outro. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer. E eu sempre digo, tem não. O outro faz se quiser. A vida é dele e quem decide o que vai fazer da vida é a própria pessoa. Ainda a pessoa sem ter conhecimento da causa, a pessoa decide ainda pela vida o que ela quer fazer. Então não tem coisa pior do que a gente obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa. Eu falo sempre isso, olha, se você tentar me conduzir com amor, você vai conseguir tudo comigo. Mas se tentar me forçar alguma coisa, eu paro no meio do caminho, porque eu só vou fazer aquilo que Deus mandar fazer. E desse jeito eu vejo como Deus tem trabalhado nas nossas relações. E aí eu sempre digo, quem me ama vai me amar do jeito que eu sou, né? E naquilo que eu estiver errada, eu quero mudança. Então, eu sempre coloco isso, eu não vou ensinar para o outro aquilo que eu não estou vivendo. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre fala, pode falar para mim, o que você acha que eu posso melhorar? Isso é importante, mas respeitar o limite do outro é muito importante. E isso, às vezes, a gente não consegue perceber. Mas eu tenho que tomar remédio e tal, mas não quer tomar, deixa ela, deixa ele, não é? A vida é dele, a vida pertence a Deus. Deus pode ou não pode nos guardar independente dos remédios, não é? A preservação da nossa vida, a gente faz tudo. Temos que fazer nossas vitaminas, né, Ale? A gente está sempre tomando, Roberto, todo mundo aí que a gente já conhece, já sabe disso, nós vamos tomar. Mas o tempo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós fazemos o melhor para nós, mas não podemos obrigar o outro a fazer a mesma coisa. Isso é importantíssimo. Respeitar o limite, eu gosto sempre de lembrar, até o mar respeita o limite. Porque Deus deu um limite até para o mar, que é algo em si lindíssimo de se ver, né? O mar não pode ultrapassar aqueles limites, então, a não ser que Deus dê uma ordem. Então, isso é importante, porque na nossa caminhada, às vezes a gente esquece, não é? E eu quero começar e vou terminar falando a mesma coisa, por quê? Porque Deus colocou no nosso coração repetir a palavra de Tito 1:5. Tito, nós já falamos sobre ele, mas se Deus, no último dia do ano, a última live do ano, Deus mandou a gente repetir, e isso foi desde tem uns 2 ou 3 dias que ele começou a falar para a gente. É porque certamente nós estamos com algum tipo de pendência que Deus precisa resolver esse ano. E eu sempre digo, é importante a gente lembrar, desculpa, que nós não podemos jogar a responsabilidade para o outro daquilo que nós podemos fazer. Não é? Nós não podemos, porque a nossa tendência como família é dizer assim, está fora do lugar, por que você não colocou? Não, o outro não colocou, foi você que viu? Então você coloca. É simples assim. Eu não vou transferir responsabilidade. E eu sempre digo para ele assim, isso assim eu não consegui, você pode fazer para mim? E vou pedir com amor. Vou pedir, por favor, como se fosse qualquer pessoa de fora. Não é verdade? A gente trata melhor o de fora do que o de casa. Você, por favor, às vezes eu brinco com ele, para um pouquinho, olha para mim. Aí ele olha, dá para você fazer aquilo ali para mim? Eu não estou conseguindo, por favor. Né? Às vezes ele termina de falar, eu falo, obrigada. Você está sempre falando obrigado. Porque eu não quero falar para o outro lá fora algo que eu não priorize aqui dentro de casa.
Os nossos filhos precisam ouvir da nossa boca, obrigada pelo trabalho que você está fazendo. Esses dias, uma coisa simples, ele falou assim, obrigada por ter me ensinado isso, que eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Coisa que eu pensei assim, meu Deus, como eu fui professora de educação infantil, eu sempre falo isso, onde você estiver com uma criança, a criança começou a falar, para e olha nos olhos dela, abaixa e olha nos olhos dela, para que ela veja que ela é importante para você, que ela veja que ela está sendo valorizada. Nada de jogar as coisas de qualquer maneira. Educação se começa em casa, não é? Gosto de lembrar daquela história da minha vida, de quando uma amiga veio me dizer, sua filha passou por mim na rua, fingiu que não me conheceu. Eu falei, é mesmo? Pois pode deixar que essa semana eu vou tratar dela com isso. E tratei. E pouco tempo depois ela voltou a me dizer, você falou aquilo, não falou? Eu falei, por quê? Porque ela passou de novo e veio me dar um abraço, falou, oi tia, bom dia, bom te ver, tia. E eu fiquei tão feliz e fiquei pensando, com pouco, como a Bíblia diz, com pouco fazes a guerra, como com pouca coisa nós podemos mudar a educação do país. Às vezes a gente fala, porque o Brasil não tem educação, olha o trânsito, olha isso que não, o trânsito, a responsabilidade do trânsito é minha. Então, eu estou vendo um sinal de trânsito, aí eu vou correndo até chegar na pessoa que está atravessando o sinal. Não, eu paro com antecedência. Quando eu fui para os Estados Unidos de mudança, o que mais me chamou a atenção, todo mundo pensa, foi isso, foi aquilo. Não, foi o trânsito. Ninguém chega numa barra daquela vermelha perto do sinal para chegar para encostar. Se alguém parar ali, já está recebendo a multa. Mas eu ainda vou mais. Nós não temos que fazer isso por causa da multa. Nós temos que fazer isso por respeito ao próximo, por amor ao próximo, como Deus fala na palavra. Eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, por mim, exatamente como nós começamos a live de hoje. Então, quando eu estou no sinal de trânsito, eu preciso ir parando com antecedência antes do sinal, sim. Eu não posso chegar na faixa de sinal e esperar chegar para cima para poder parar, frear bruscamente. Não. O freio brusco já é próprio de quem anda em desobediência. Acontece? Pode acontecer? Pode. Uma ou duas vezes, mas sempre já mostra isso. De vez em quando eu falo isso. Quem usou meu carro de vez em quando já sabe porque eu sou. Falo assim, por que você correu tanto? Aí a pessoa, que isso? O que você está falando? Eu não corri. A senhora nem estava comigo. Como é que pode um negócio desse? Eu falei, eu sei que você correu. Não, não vai dizer que Deus revelou isso. Não, não foi Deus. As coisas do meu carro estavam todas nos devidos lugares. Depois que eu te emprestei, voaram todas. É simples assim. Eu vou saber se você correu ou não. Deixei minha Bíblia, eu carrego a minha Bíblia, minha agenda, tudo em cima do banco de trás do carro. A vida toda. Nunca ela desceu daquele lugar. Às vezes eu empresto o carro para alguém, quando eu vejo minha Bíblia está debaixo do banco. Eu preciso explicar isso? Não, qualquer leigo sabe o que aconteceu. E nós pensamos que estamos enganando a Deus. Não. A Bíblia diz de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Então, eu preciso ir devagar. A primeira pessoa que eu cuidei em Campinas era uma mulher com um transtorno em último nível, tratada pelos melhores psiquiatras daí. Eu tive a grata alegria de ver a vida dessa mulher transformada. Todos os transtornos das duas principais que eu peguei estavam relacionados com os maridos que dirigiam em alta velocidade. Quando eu disse para ela, você tem que colocar um limite na sua vida. Eu andei a primeira vez com ela e o marido, e aí eu disse, por favor, meu irmão, para o carro. Ele disse, a senhora vai descer aqui, mas está fora do lugar da senhora. Eu falei, não, não está fora. Aqui é o limite máximo para mim. Você já colocou 140 no seu carro numa pista que não era para colocar. Sua esposa te pediu para diminuir. Você não ouviu e não fez. Eu não peço. Eu saio, porque eu não continuo com alguém que quer caminhar errado. Então, por favor, pare aqui que eu vou descer. E ele parou. Pouco tempo depois, morreu. Ficou impedido de dirigir, ficou impedido de... E aí, faleceu. E eu fico pensando, Deus quer isso para nós? Não. Mas nós semeamos, nós vamos colher. Hoje as esposas estão felizes da vida, dirigindo os carros zero, alegre, caminhando, sem problema. É bom a gente lembrar disso. Então, hoje Deus colocou para a gente Tito 1,5 novamente. Eu vou ler um pedacinho. Eu vou pedir para o Dimas ler para a gente. Não sei se na versão dele está do mesmo tipo aqui, mas eu queria que a gente lesse o capítulo 1. Não importa o tempo, viu? Você
vai receber o que Deus te deu e, se você não conseguir ouvir tudo, no final você ouve o resto. Lembra sempre que você ouve para aprender e para passar para outras pessoas, não é? Não adianta a gente só receber. Comida demais só engorda. Então, você recebe e passa. Vamos lá, Tito, então, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa, esse é o versículo principal, né? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Aquele que foi repreensivo, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Não dando ouvido à fábula judaica, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. E infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por que será que Deus falou para a gente repetir? Não é? É importante a gente lembrar disso. Esse pedacinho aí do versículo 16, eu nem tinha pensado nele. Mas olha o que ele diz. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Isto é, o que a gente fala vai dizer o que nós somos. O que a gente faz vai dizer o que nós somos, não só o que a gente fala. Não adianta eu dizer que eu sou cristã se as minhas obras mostrarem que eu estou igualzinho uma pessoa ímpia. Eu vou estar negando aquilo que eu falo com as minhas próprias obras. E eu achei interessante, que esse eu não tinha prestado atenção, nem ia falar hoje, mas o versículo 14 diz: portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, ou sadios na fé. Então, às vezes a gente pensa, estou errado, não tem que ninguém falar. Não, tem que falar sim. Eu gosto de dizer, é muito importante, é melhor que a gente seja corrigido por alguém que ama a gente, do que ser corrigido por uma pessoa lá fora. Ou a gente deu um mau testemunho lá fora. Daí eu sempre digo, vão falar mal da gente? Vão, não tem problema falar. Se você tiver com a vida correta. Agora, 13, versículo 13 que fala isso. Qual? Fala. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende. Isso, é o versículo 13. Repreende, falei para a torre? Repreende severamente. E eu gosto de lembrar disso porque em Gálatas, o apóstolo Paulo chega
E ele vira para... É exatamente isso, Ana Paula. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Exatamente. É a palavra que diz o provérbio. Ele depois escreve para a gente também. Paulo olha Pedro e ele corrige na frente de todo mundo. Por que será que Paulo corrigiu Pedro na frente de todo mundo? Eu costumo pensar assim, certamente porque ele já tinha percebido a situação de Pedro e Pedro tinha errado na frente de todo mundo. Então, se o erro foi na frente de todos, aquele povo que viu todos os erros, viram todos os erros, precisam agora ouvir que Pedro estava errado. E eu escuto cristãos dizer, não, mas Paulo não podia ter falado assim com Pedro na frente de todo mundo. Ué, mas ele não mentiu na frente de todo mundo? Ele não tentou adulterar a personalidade dele, o caráter dele, a situação na frente de todo mundo? Dizendo que estava com Jesus e não estava fazendo o que Jesus mandou? Então, ele foi corrigido na frente de todo mundo. Porque é isso que Deus ensina. Então, é muito bom que a gente corrija os nossos erros no particular, para que a gente não tenha que ser consertado na frente de todos, porque Deus vai deixar isso acontecer. Então, no dia a dia, é fundamental que a gente esteja fazendo aquilo que a gente sempre falou, uma autoanálise. Lembra, não podemos esquecer do título que Deus me deu para o meu primeiro livro, A Começar em Mim. Eu não vou corrigir o outro naquilo que eu estou errada. Não é? De vez em quando alguém vem querendo me colocar, não, porque se eu não penso, você pode não pensar. Mas eu não quero saber o que você pensa, o que eu penso, o que a palavra de Deus pensa sobre o assunto. Né? A gente vê aqui claramente, vai colocar em ordem o que ainda não está. Tito é uma carta que tem 3 capítulos apenas, mas junto com Timóteo, são as cartas principais para a liderança. Não são cartas para qualquer pessoa. Então, por que será? Porque a própria Bíblia já diz, quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, quem deseja ser um líder na casa de Deus, excelente obra deseja. Nós não devemos fugir daquilo que Deus já colocou para nós. Nós precisamos estar atentos naquilo que Deus nos chamou para fazer, para que a gente faça o que Deus nos chamou para fazer. Então, eu preciso saber e colocar em ordem o que ainda não está. E aí Tito vem, e Paulo vem e fala para Tito aqui, por essa causa eu te deixei em Creta, para que você pudesse em boa ordem as coisas que ainda não são. Ontem uma igreja está escolhendo um pastor, e aí uma pessoa falou comigo, eu queria fulano, mas fulano não pôde entrar. Eu falei, por que não pôde? Ah, não sei. Eu falei, não, querida, não pôde, porque está enquadrado em Tito. Deus sabe por quê. A Bíblia fala claro em Tito, marido de uma só mulher. Então, nós olhamos isso e passamos por cima, e achamos que podemos aceitar qualquer coisa. Não, o padrão de Deus é alto. Deus quer que a gente caminhe como Ele ordenou na Bíblia. Nós erramos? Erramos, mas nós precisamos pelo menos detestar o erro, querer o conserto. Então, eu sempre digo para Deus, quando eu não estou conseguindo alguma coisa, eu falo, Senhor, eu já tentei, por mim mesmo não consigo mudar isso, Senhor, me ajuda. Isso é humildade, né? Então, você vê lá em Gênesis, ele fala, sede perfeito como eu sou. E aí você pode pensar, isso é Antigo Testamento. Não, o Novo todo ele vai mostrando o padrão dele para nós, em todos os detalhes. Então, é tão ruim. Eu vi uma líder que foi dar uma palavra, quando eu olho, alguém veio e corrigiu a roupa dela e fez lá, porque a alça estava tão grande, estava aparecendo tudo, a frente e as costas. Falei, esse não é o padrão de Deus, o que o Senhor está nos chamando para viver? Eu preciso ser um diferencial na Terra. Eu preciso ser uma referência na Terra. Hoje, o que mais o mundo precisa não é de dinheiro, é de pessoas com referência na Terra, como referência na Terra. As pessoas precisam desejar me imitar. Aí você vai dizer, mas eu não sou Jesus. Não, mas ele diz o quê? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, é uma palavra de Paulo. Então, o que Paulo desejou quando ele escreveu isso? Ele desejou que a gente vivesse uma vida tão correta, tão correta, tão correta, que as pessoas desejassem nos imitar e vissem Cristo em nós. E a própria Bíblia diz em Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória. Esperança da glória significa a esperança do mundo. Cristo em nós precisa ser a esperança do mundo. Eu preciso ser alguém que onde eu chego, eu faço a diferença. Onde eu chego, eu preciso deixar aquele gostinho de quero mais. Não porque eu sou complacente com os erros dele, não, mas porque eu sou alguém que mostra Jesus até sem precisar falar, né? Eu lembro que uma vez cheguei perto de alguém, estava um grupo de crentes cristãos, todo mundo falando palavrão. Aí eu ouvi um falando para o outro, para. Eu só ouvi o para. Aí eu brinquei, para, por quê? Agora que eu estou chegando, vai parar nada. O que vocês estão falando aí? Eu quero ouvir também, rindo e brincando. Aí o outro falou assim,
Ai, pastora, a senhora sempre chegando na hora. Eu falei, o quê? Não, porque a gente tinha acabado de falar uns palavrõezinhos e sabia que só não ia gostar. Eu falei, o pior de tudo não sou eu. O pior de tudo é que Jesus já ouviu. Eu não ouvi, não tem problema, mas Jesus já ouviu. Então, a Bíblia diz que a nossa palavra, a nossa linguagem deve ser santa, deve ser sadia. É importante a gente lembrar disso. E nós esquecemos. Então, nós levamos as nossas vidas de brincadeira como se tudo estivesse bem, mas Deus está vendo. O outro que eu, entrando aí em Campinas, numa rua, quando eu vi, ele estava entrando na contramão. Aí virou para mim e falou assim, olha para lá, olha para lá. Falei, olha para lá para onde? Aí eu não sabia nem para onde tinha que olhar. Não, porque eu estou entrando aqui na contramão, mas a senhora está do lado, já sei que a senhora não vai encostar. Eu falei, como é que é? Não vai entrar na contramão a última vez. Se você entrar desse jeito, eu vou orar para Deus tratar de você. Você entra na contramão, você põe em risco a vida do outro. Não posso fazer isso. É proibido por lei. E se eu estou numa área proibido por lei daquilo ali, eu estou abrindo uma brecha para o inimigo entrar e me matar antes da hora. Ele pode fazer. Aí você vai dizer, isso não está na Bíblia. Está sim. Veja a história tremenda do rei Josias na Bíblia. Um dos melhores reis da Bíblia, que morreu antes da hora. E o inimigo fala, não vem. E se você vier, eu tenho ordem de cima para te matar. E matou. Isso é sério demais. Então, quando a gente lê uma história dessa, a gente tem que prestar atenção. Né? O que eu estou fazendo? E aí a gente vai entrar no novo ano. O que eu vou levar para o novo ano? E Deus foi ditando para nós durante a semana toda as perguntas. Primeira delas, o que as pessoas estão pensando a meu respeito? Anota isso para você. Porque você, no final, você vai fazer uma autoanálise. O que as pessoas estão pensando a meu respeito? Como é que o meu vizinho me vê? Eu tive a grata alegria de poder compartilhar com todos os meus vizinhos por onde eu passei, que eu conheci, não só a palavra de Deus, mas me convidando para tomar café, né? Minha vizinha mais próxima, aí cristã de Campinas, era da Nazareno. Gente, que coisa maravilhosa quando eu vi o café que ela preparou para mim. Nunca mais esqueci. Mas por que isso acontece? Porque eu sou boazinha? Não, porque ela viu algum diferencial em mim. E quando nós sentamos na mesa para tomar café, a primeira coisa que ela foi falando, fala aí, o que a senhora tem aprendido da palavra? Eu quero ouvir, quero saber. Então, nós precisamos lembrar, o que nós estamos conversando numa mesa? Nossos filhos estão ouvindo o quê? Não é? Quando eu sento com eles, o que eu estou falando? Eu estou falando mal do pastor, mal do fulano, citando o nome de pessoas para coisas negativas, ou eu estou repetindo a palavra de Deus, colocando como é que eles devem ser? E isso está lá também na palavra. Em Deuteronômio 6, ele diz, ande pelo caminho ensinando a palavra para os seus filhos. A palavra. Eu vou andar pelo caminho, não é puxando a orelha do filho. Está vendo o que você fez de errado? Porque você não. Você vai tratar isso em casa. Tenha um momento de disciplina, mas não seja aquela mãe que o dia todo passa a mesma palavra de disciplina. Falou da disciplina, acabou aquele momento de disciplina. Não fica o dia todo trazendo para a criança a mesma palavra, porque isso enche a paciência de qualquer um. Disciplinou ali 5, 10 minutos, já está bom. Saiu dali rindo e brincando, conversando coisas agradáveis com os filhos, com os netos, porque isso vai mudar o dia deles. Senão ele vai ficar o dia todo pensando nas coisas negativas. É importante. Segunda pergunta, o que é que está pendente em minha vida de 2025? Que eu fiz, que eu não fiz, ou tratei e não realizei? E volto a dizer, não jogue a culpa para o outro. O que eu posso fazer, se Deus mostrou para mim, é porque eu vou resolver o problema, não é o outro. De vez em quando você escuta as pessoas dizendo, ai, a senhora deu essa palavra, eu queria que estivesse aqui meu marido, e ele não veio. Não, querido, se fosse ele para estar aqui, ele já estaria aqui. Se Deus não convenceu ele para estar aqui, convenceu você, é porque você precisava ouvir a palavra, e é você quem vai resolver o problema da sua casa. Por essa causa eu te deixei em Creta, para que você pusesse em boa ordem as coisas que não estão. Olha que Tito foi da mesma época de Timóteo, os dois levantados novinhos como liderança. Liderança. Então não tem idade liderança para Deus, mas tem caráter, tem vida com Deus, tem o tratar e cumprir, o comprar e o pagar, tem tudo isso. Deus não levantou Tito novinho, o apóstolo Paulo não chegou naquele lugar já vendo eles daquele jeito, não, ele foi tratado por Paulo para ser uma liderança. Hoje eu estava ouvindo, quero até conferir com calma, porque quando eu escuto uma coisa rápida de uma pessoa só, eu não levo muito a sério, eu quero estudar, vocês podem estudar junto comigo,
Eu sempre digo, posso colocar alguma coisa aqui que não seja correta, porque às vezes eu li ou ouvi de algum lugar e não consegui pegar rapidamente tudo. Mas Tito, que já estava presente em toda a correção da igreja de Coríntios. Isso me chamou a atenção hoje, só que eu só ouvi isso hoje. Eu fiquei tão parada que eu falei, gente, não é que eu não lembrava mais disso? Se tem isso, se está desse jeito, eu não lembrava, eu queria ter estudado mais. Mas é importante. Todas aquelas falhas da igreja de Corinto, que todo mundo sabe, e eu sempre digo, o apóstolo Paulo vem e joga ali 1 Coríntios 13, e no 12, 31, ele fala, um caminho sobremodo excelente, não foi à toa. É porque ele viu tanta coisa errada que ele puxou o povo, ainda colocou lá, e Tito estava junto, vendo tudo que estava sendo tratado, segundo os estudiosos. Para quê? Para que ele pudesse ver o que aquele povo estava fazendo de errado e ele não caísse nos mesmos erros. Então, é importante a gente lembrar, tem uma caminhada de amor? Tem, mas eu preciso colocar em ordem que ainda não está. E olha que aqui, nessa versão minha e dele, fala, por essa causa te deixei em Creta para que você pudesse, para que pusesse em ordem, em boa ordem. Eu gosto de destacar essa, porque não são todas as versões que dizem isso. Em boa ordem. Então, eu passo aqui e vou arrumar uma mesa, mas eu posso passar e tirar umas peças daqui e deixar o resto. Mas eu tirar tudo que não está bem na mesa e eu limpar, passar o álcool, colocar, deixar tudo no esquema, é outra coisa. Então, eu sempre brinco com eles, eu levanto e falo, já estou vindo. É por quê? Porque eu tenho uma meta na minha vida. Por onde eu passo, eu quero deixar as coisas em ordem. Eu conheço a palavra. Então, se eu levanto de manhã, aquilo que eu já coloquei, eu quero levantar e deixar minha cama arrumada. Eu não quero sair do meu quarto e deixar uma baguncinha no canto. Não, eu não quero. Se eu vejo, só se não depender de mim. Mas se depender de mim, eu quero sair e deixar aquela parte ali também organizada. Se eu deixo para organizar tudo de uma vez, depois eu não consigo. Então, guarda isso. Se você hoje viu a pia do banheiro suja, vai lá e lava. Os homens que estão aqui não esperam sua mulher lavar, não. Não tem essa história de tarefa de homem e de mulher. Não tem. Não tem. Às vezes eu vejo ele fazendo, por exemplo, sei que ele gosta de aguar as plantas no jardim, de jogar água com tudo. Se eu levanto e eu estou com tempo, eu não espero ele, eu vou lá e jogo água nas plantas todas que estão por perto, onde eu posso fazer. Porque não tem essa tarefa. Ah, essa tarefa é minha, essa tarefa é sua. Não, o peso não é nosso. Carregar peso nunca vai ser nosso. Mas se eu posso fazer alguma coisa para deixar em boa ordem o lugar onde eu estou, eu vou fazer. Por exemplo, morei de aluguel em vários lugares, mas eu gosto de lembrar disso. Todas as casas por onde eu passei, eu limpava tudo, deixava tudo faxinado, um local bonitinho no canto e a Bíblia aberta, num salmo ou então num provérbio, no 1 Coríntios 13, sobre o amor. Deixava ali com um bilhetinho para a pessoa, colocando a minha gratidão e dizendo, eu valorizei esse lugar como se fosse meu. Espero que você seja feliz aqui como eu fui. E obrigada por ter deixado esse lugar arrumadinho para mim. Mesmo que a pessoa não tenha deixado, eu preciso lembrar que eu sou uma referência na Terra, em todas as áreas da minha vida. Às vezes eu não consigo ser, pode ser que não consiga, mas no que depender de mim, eu vou tentar fazer o meu melhor. Louvo a Deus por ver isso acontecendo. Saí da igreja aí, vocês viram. Quando eu fui falar com o meu pastor, ele falou, não, a senhora não vai embora essa semana. Eu falei, pastor, já estou com tudo no esquema, mas por quê? Você precisa de mim para alguma coisa? Eu preciso que a senhora esteja no altar, no domingo, porque eu quero despedir a senhora com honras. Eu quero que a senhora receba a nossa oração como igreja antes da senhora ir. Eu falei, é verdade, pastor, eu esqueci disso. Me perdoa. Eu vou adiar a minha viagem por mais uma semana, porque isso para mim é importantíssimo e eu esqueci. Então, às vezes a gente sai de um lugar e a gente não lembra que a bênção pastoral é fundamental. Ou saindo de qualquer maneira? Não, de qualquer maneira não. Nada na nossa vida deve ser feito de qualquer maneira. Eu sempre digo, você não sabe o último instante da sua vida. Então, se eu vou sair de casa, eu chamo ele, vem cá, me dá meu abraço, vem cá. Ele fala, não sai sem me avisar. Aí eu digo, por quê? Não, porque eu quero estar com você até lá no final do portão. Gente, isso não tem preço. Eu não quero deixar você sair de qualquer maneira. E aí a gente faz isso todas as vezes. E eu sempre fui assim, não é da agora. Era Deus me ensinando já desde novinha. Não tive isso na minha casa, porque a gente faz isso. Ah, mas eu não faço porque meus pais não me ensinaram. O problema é deles. Se os meus brigavam, eu não vou brigar, né? Eu não vou ficar criando problema onde eu estou. Eu quero ser um canal de bênção. Então, guarde isso. Então, o que está pendente na nossa vida em 2025? Antes de falar com vocês, nós fizemos uma lista das nossas. E eu pude ter a grata alegria de dizer para ele assim, que maravilha.
lembrar que a última visita que nós tratamos de fazer em 2025 foi a mãe da Michele, que perdeu o marido, não estava aqui quando o pai da Michele morreu, mas eu visitei várias vezes antes. E aí, vencemos essa semana indo na casa dela para lanchar com ela, sendo recebido com amor, com honras, como sempre foi. Então, às vezes nós falamos, vou fazer uma visita a você, e nunca vai. Vou telefonar para você, e não telefona nunca. Às vezes a gente pensa que a gente está em falta por dinheiro, não. Pode ser uma palavra, um trato que você fez e não cumpriu. Então, é importante, eu não vou entrar o ano seguinte com pendência na minha vida. E aí você vai anotar, hoje ainda, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O que eu tratei de fazer em 2025 que eu não fiz? E lembra disso, é a própria Bíblia que diz em Mateus 7, não tendes por quê? Porque não pedis. Pediste, não recebeste por quê? Porque pedistes mal, para esbanjar-te nos seus próprios prazeres. Às vezes a gente pede a Deus uma coisa e quando Deus manda, a gente vai usar para mim, para minha família. E eu esqueço que eu tratei alguma coisa. Então, eu sempre faço isso antes de terminar o ano, antes do dia 25 já. Eu peguei e fiz a lista de todos os presentes daqui, das pessoas da família que eu tinha que dar. E dei. Eu não trato e deixo para o dia seguinte. Se hoje Deus me lembrou, olha, fulano precisa receber um presente. Eu vou lá e já compro, já deixo entregue na mão da pessoa. Eu não levo uma semana para entregar uma coisa que Deus mandou entregar hoje. Então, são coisas simples. Por exemplo, eu estou aqui até agora. Ontem eu caí nessa, eu falei, meu Deus, estou querendo emagrecer, mas não consigo. Ganhamos de um vizinho um pacote, um embrulho lindo, cheio de, como é que chama aqui? Que o Júnior deu para a gente, esqueci. Pão de mel. Pão de mel, gente. Ontem eu vi o pão de mel ali, já tinha distribuído, dividi com a minha neta, e sobraram os dois. Falei, deixa só 2 para nós. E aí, guardei. Depois, quando eu fui pegar ontem, eu falei, gente, melhor pão de mel que eu comi. Às vezes a gente pensa que o presente é um dinheiro, um valor alto. Não, você pode dar em dinheiro, pode dar o que Deus mandou, mas pode ser um pão de mel. Esse vizinho já tinha sonhado com ele. Eu falei para ele, esse cara está preparado para tudo. Sonhei ele de terno, chegando perto da gente para alguma coisa. E ele vem sozinho, não vem a esposa junto, trazer o pão de mel para nós, vários pães de mel. E aí, quando eu vi, eu falei, isso demonstra o amor dele por nós. Então, são coisas simples que a gente pode mudar o dia de alguém, o relacionamento no lugar onde a gente está. Terceira frase, volta e livre-se das pendências e não entre em 2026 com elas. Voltando e lembrando daquilo que eu te falei. Esses dias Deus mostrou, eu falei para ele, hoje é o meu plantão de jejum. Tomei o café da manhã, fiquei o dia todo sem comer, o dia todo só orando. E nós tivemos a grata alegria de ver essa semana tudo que nós pedimos, Deus fazendo. Então, às vezes nós não temos porque não pedimos. Você já passou um dia todo, como Jacó e Esaú? A gente vê e acha linda a história, mas o que mudou o relacionamento de Jacó e Esaú? Jacó decidiu fazer uma noite de oração para resolver aquela pendência. Você já fez uma noite de oração para você ter o que você precisa fazer para fechar as pendências de 2025? E Jacó fez uma segunda coisa, ele foi andando para encontrar com Esaú e dando presentes. E hoje a gente escuta falar, mas eu não vou dar presente. Mas eu não vou fazer assim. Não, tem que fazer. É bíblico. É bíblico. O presente, diz a Bíblia, alarga os caminhos e te leva à presença dos grandes da terra. Olha que coisa séria. E a gente esquece disso. Dar é melhor que receber. Dar é melhor do que receber. Então, guarde isso. A outra frase, quais as metas para 2026? Isso eu vou deixar o Dimas estar falando, então não vou nem colocar, porque Deus falou para ele muito mais do que para mim. Ana Paula colocou, presentes também geram perdão. Por falar nisso, Ana Paula chegou cheia de presente, estou até agora lendo a minha bolsa chique, já mandei as fotos da minha bolsa de presente, sabia, Titi? É tão lindo, gente, é lindo. Não é? Então é importante você ver. Sócrates também, né, Sócrates? Também, né, Ana Paula? Né? Sócrates é com ele, depois ele fala. Então, visitas, telefonemas, pagamentos. Que coisa maravilhosa. Já coloquei aqui aquela mulher que fechou tudo na casa dela. Ela não conseguia vender a fazenda. Até que Deus me mostrou. Que tal você abrir aquela gaveta e ver o que tem lá dentro que você tratou e não pagou? Lembra disso? Era um carnê que ela tinha tratado de dar mensalmente a uma casa de criança, e ela não deu. Engavetou o carnê, só que para Deus não ficou engavetado.
Ela tentou vender a fazenda, ela não conseguiu. E Deus falou, enquanto ela não quitar o carnê, eu não vou abençoar. E ela quitou, e a fazenda foi vendida pelo valor que ela queria poucos dias depois. Então, é tão tremendo, detalhes de Deus que a gente não pode deixar passar. E se falta alguma coisa, alguma coisa que Deus me lembre, eu sempre, essa é a minha oração. Senhor, se eu tratei, se eu errei, por favor, me lembre. Ele sabe, às vezes eu erro uma coisa, eu não estou conseguindo fazer isso. Mas ora por mim, porque eu quero consertar, eu quero mudar. E aí Deus vem e fala, não deixe para a última hora. É outra coisa muito importante. O mundo, ou o senso comum, já diz para a gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu lembro de alguém, naquela época eu ainda fazia compra, coisas a prazo. E aí, naquele final de ano, eu disse para aquela pessoa, olha só, eu não tenho como te pagar isso tudo agora, mas eu quero te dar o meu melhor. E eu peguei todo o meu salário e entreguei na mão daquela pessoa. No mesmo mês, Deus me deu de presente todo o meu salário de volta, depois que eu quitei aquela dívida. Então, às vezes, a gente está pensando que a gente pode levar a vida de qualquer maneira. Não. As pendências de 2025 precisam ser ficadas para trás, mas elas só vão ficar quando eu resolver. E volto a dizer, quando a gente fala disso, não é sobre dinheiro só. Aquilo que você tratou e não fez. Ah, eu vou te visitar, fulano, e nunca vai. Aquele telefonema que Deus já te falou 10 vezes para você dar e você não dá. Aquele perdão. Ontem nós tratamos de uma família que está se separando. E a moça disse para mim claramente, eu não sei mais o que fazer. Meu marido trata e não cumpre, compra e não paga. Eu sempre tive o nome limpo, e o meu nome está sujo agora. O nome dele está sujo, o meu não, o meu está limpo. Mas eu acho um absurdo eu ter que pagar a dívida dele. Eu falei, você está com as suas pagas? Tô. Então, agora, ora para que Deus consiga fazer o que ele precisa fazer na vida dele. Já é comprovado isso. Finanças é algo que a gente tem tratado o ano todo. Você tem, você compra. Se você não tem, você vai orar. Para Deus te dar condições de comprar. Mas comprar a prazo, não. Comprar de qualquer maneira, não. Então, guarde isso. Quais são as pendências que eu tenho para resolver? E às vezes você não tem para resolver tudo hoje. Mas você vai anotar e fazer como nós fizemos. Eu disse para ele, hoje eu estou anotando todas as visitas que nós ficamos de fazer em 2025 e ainda não conseguimos. Mas ontem eu tive a grata alegria de poder dizer, graças a Deus, cumprimos todas as metas para 2025. Todos os presentes que eu desejei dar para minha família, já fiz. Que coisa maravilhosa. Então, volto a lembrar de Mateus 7. Você não fez? Porque você não pediu. Eu virei um dia todo orando para que Deus me desse o que eu precisava fazer para fechar as metas de 2025. Se você não fez, você vai lembrar de Jacó. Faz uma vigília a noite toda. Duvido que amanhã Deus não te dê condições de fechar as brechas. Amém? Ele vai continuar para a gente falando o que Deus colocou no coração dele. Então, metas são objetivos que nós queremos alcançar. Eu creio que o apóstolo Paulo, quando trata aqui com Tito, né, ele tinha metas. Quando ele fala com Timóteo, por exemplo, ele sabia que estava próximo ao fim. E ele não queria deixar nada desorganizado. Colocar em ordem o que não está. A palavra dele para Tito coloca, por essa causa te deixei inquieto, para colocar em ordem, boa ordem. Eu gosto de frisar sempre isso, porque colocar em ordem é uma obrigação nossa. Mas colocar em boa ordem, ou seja, arrumar da maneira adequada, vai requerer um esforço. E isso está designado para que todos possam fazer. Metas vão nos ajudar a organizar a nossa vida em todas as áreas. E nós começamos esse final de ano perguntando para Deus o que estava faltando. E a Rita colocou aqui as visitas. Às vezes é alguma coisa que você não fez no ano que está findando e que você ainda pode fazer. Todos os anos, por exemplo, nós fazemos na igreja, no final de ano, uma oferta de gratidão. Aí, esse ano, eu pensei assim, não vou fazer não, o povo já está tão sofrido, tão
com tantas dificuldades. Quando a gente fala, quem tem problemas financeiros, a igreja toda, né, levanta a mão. Quem não está passando por isso? Mas o Espírito de Deus falou, faça a oferta de gratidão. Eu mandei preparar um envelope, tá vendo? Oferta de gratidão de 2025. Alguém ainda falou, mas não é 2026? Eu falei, não. Gratidão pelo que já passou. Reconhecer o quanto Deus nos abençoou. E aí se perguntar, o que darei ao Senhor, né, por todos os benefícios que Ele me tem feito. E a gente, às vezes, Salmo 116, segundo a minha assessora aqui para assuntos bíblicos, e aí a gente fica se perguntando o que fazer. Eu quero dizer para você, meta a mão na massa. Comece agindo, comece fazendo, peça ajuda a Deus para fazer. Foi muito tremendo, porque a gente começou a ver reações imediatas. Eu marquei quarta-feira, dia 31, nosso último culto do ano, para a gente entregar a nossa oferta de gratidão. Toda a igreja. Mas alguns correram já, pastor, posso entregar antes? Eu posso, porque já tinham no coração o desejo de ofertar a Deus com gratidão por tudo que Ele tinha feito. E alguns entregaram antes. E outros ficaram assim, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu não tinha o dinheiro, não sabia de onde eu ia conseguir dinheiro para dar a minha oferta de gratidão. E eu falei isso para Deus na minha oração. E essa semana, Deus enviou um trabalho extra. Essa semana eu ganhei uma oferta, então eu já tenho a minha oferta de gratidão. Organização na vida financeira. Às vezes a gente pensa que vai ser ganhando. E aí o contrassenso, né? Ou seja, a palavra que Deus envia para a gente é dando. Trabalha. É você entregar primeiro. Entregar como? Com o coração. Eu posso não ter, ou então eu posso ter pouco, como a viúva lá de Serepta, né? Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ou talvez você só tenha as duas moedas. Mas o teu coração se dispõe a ouvir a voz que Deus está falando contigo. A minha oração inicial foi, Senhor, abre os nossos ouvidos e nos dê entendimento, para que a gente não ande pelo nosso coração. Essa semana eu trouxe uma palavra falando de fé, né? E a fé, ela leva a gente a viver desafios. A fé, ela nos chama para andar sobre as nuvens, para olhar e mesmo não estando vendo nada, acreditar na promessa que ainda vai se cumprir, que nós vamos alcançar. Essa é a certeza que nós temos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, as metas são estabelecidas a partir daquilo que nós cremos. Eu creio que em 2026, Deus vai abrir portas, vai abrir janelas do céu, Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida. Então, eu faço propósito, Senhor, eu quero atingir tal meta. E eu vou me esforçar. Tudo que tiver em mim como força, eu quero empenhar. Que a palavra diz, tudo que vier à minha mão para fazer, faz conforme a tua força. Então, não vou fazer o impossível, porque essa parte Deus já faz. Mas eu vou estabelecer metas e vou fazer o possível. Aquilo que Deus te chamou para fazer, cumpra logo. Nós costumamos dizer na vida militar, né? É uma frase muito popular, missão dada é missão cumprida. Então, Deus não vai te dar nada que você não consiga realizar, além das tuas forças. Porque se Deus coloca limite nos rios, no mar, se Deus coloca limite até na maldade dos homens, quanto mais para que você consiga realizar aquilo que vai agradar o coração dele. Então, as nossas metas para 2026, elas precisam estar bem explícitas. Às vezes, nós escrevemos um bilhetinho, botamos dentro da Bíblia. Muitas vezes, para não perder esse bilhetinho, nós anotamos na contracapa da Bíblia, Senhor, essas são as minhas metas para 2026. Ajuda-me a realizá-las. Ajuda-me a cumprir. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha metas. Ele queria organizar as igrejas. E ele tinha palavras que iam, com certeza, contribuir. E ele mostra para Tito, ele ensina como deveriam ser separados homens para realizar aquelas metas
que ele não mais poderia alcançar, porque já estava chegando certamente seu fim. Que assim nós também possamos, em 2026, ter essa expectativa. Eu vou realizar metas que agradem o coração de Deus, que faça com que a palavra dele se cumpra em mim primeiro. Eu vou me organizar em casa, eu vou me organizar na igreja, eu vou me organizar no meu trabalho, eu vou colocar em ordem, porque fica mais fácil a gente se mexer, se mover, fica mais fácil a gente viver quando a nossa vida está organizada. E a área financeira é uma que, como eu disse no início, a maioria das pessoas vivem essa situação. Eu ainda não consegui pagar todas as minhas contas. Estava vendo uma reportagem onde foi perguntado o que você faria se você ganhasse os 2 bilhões, né, na loteria. Eu não sei nem se é loteria, se é loto. A gente não tem muito conhecimento. Mas aquilo me chamou a atenção. Como as pessoas queriam resolver os seus problemas, suas pendências financeiras. E eu falei, gente, mas assim é fácil. Todo mundo com 2 bilhões consegue resolver os problemas financeiros. Mas eles estão esquecendo que para eu usar 2 bilhões eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter metas, eu tenho que saber administrar, porque a gente também já ouviu muitas reportagens de pessoas que ganharam e, no mesmo tempo que ganharam, perderam. Levaram mais tempo para tentar alcançar essa meta de ser um milionário e levaram tão pouco tempo para perder tudo, porque não souberam administrar. Então, tudo que Deus tem colocado na nossa mão deve ser administrado com organização, com sabedoria e com temor. Deus, ele tem planos que não podem ser frustrados. Mas será que nós conhecemos os planos de Deus? Quando nós fazemos meta, a primeira coisa que eu penso é sozinho eu não vou conseguir. Mas se eu coloco a minha vida na mão daquele que tudo pode, eu já alcancei as minhas metas. A fé que eu tenho me diz que eu vou chegar no final de 2026 e vou poder novamente ter uma atitude de gratidão com Deus. Reconhecer os benefícios que Ele tem operado na minha vida. E é isso que é importante. Eu quero agradar a Deus, porque Ele vai realizar os desejos do meu coração. Então, as metas vão nos ajudar. E eu queria, assim, pedir a vocês, estabeleçam metas. Seja 1, 2, 3, mas estabeleçam metas. E façam um exercício de fé para alcançar essas metas. Vocês vão ver como Deus está presente nesses projetos, que não depende só do homem. Essas metas não vai depender só de você, mas vai depender daquele em quem você crê. E aí a tua fé entra em ação para que Deus realize todos. E cada ano a gente vai aprendendo a não deixar pendência. Porque aquilo que depende de nós é que fica pendente. O que depende de Deus, ele nunca deixa pendência. Porque ele não chega atrasado, ele não esquece, ele não nos abandona. Ele fala lá, Isaías, não temas, porque ele sempre está conosco. Então, a gente precisa confiar nisso para começar um ano diferente. Não como o mundo diz, né? Vamos começar o ano com o pé direito. Vamos começar o ano com os 2 pés no lugar, podendo ir e vir. Essa semana, eu estava pensando assim, o artigo 5º da Constituição diz que todos devem ter direito de ir e vir. E é uma máxima isso. E nós conhecemos uma pessoa que perdeu os 2 pés. E eu comecei a pensar nisso. Um policial, numa operação, perdeu uma perna. Levou um tiro e perdeu uma perna. Então, pela máxima do mundo, ele já não poderia começar o ano com o pé direito. Essa outra pessoa que perdeu os 2 pés já não tem mais direito de ir e vir a qualquer lugar. Ela depende da acessibilidade, depende de outras pessoas para conduzir, do amor, né? Tem uma irmã, a irmã de sangue, cuidando dela, o marido, o filho. Vamos lanchar com eles, que coisa linda. E nós estamos aqui. Olha para você hoje, olha para você como exemplo. Eu estou aqui.
os meus pés no lugar, minhas mãos, a mente perfeita, podendo ir e vir, né? Podendo entrar com os dois pés nesse ano de 2026. E o que Deus está colocando para nós é estabeleça metas. Escreva suas metas e lute para alcançá-las, porque Deus vai te ajudar naquilo que você não pode fazer. Mas naquilo que você pode, não seja vagaroso. Não faça de qualquer maneira. Organize-se para alcançar as metas. Se as metas financeiras, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque durante muitos anos eu passei sem entender como é que Deus faz isso. Que é a parte financeira, a parte, né, de dinheiro. Como é que eu vou prosperar se meu salário é tão pequeno? Como se eu não consigo produzir mais. Eu cheguei ao cúmulo, né, de achar que eu ia ficar rico só trabalhando. Trabalhei em 4 lugares ao mesmo tempo. E eu achava que eu ia conseguir. De repente, eu cansei, parei e falei, não dá. E aí alguém me falou assim, você está sendo fiel nos seus dízimos? Você está sendo fiel nas suas ofertas? Malaquias 3:10, começaram a ministrar na minha vida. Mas aquilo ali, para quem ganha salário mínimo, não funciona. Olha que eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer. Se eu for tirar 10%, não vai rolar. Mas um dia o Espírito Santo falou, experimenta. Você quer saber qual é o sabor da laranja que o outro está chupando? Peça a ele um pedaço, experimenta. Ou seja, coloque em prática, ative o seu sabor. E eu falei, eu vou fazer isso pela fé. Estabeleci uma meta, eu vou fazer, porque eu quero cada mês ver a diferença entre ser fiel e não ser fiel. E no primeiro mês, as portas já se abriram. No segundo mês, as coisas foram acontecendo. E eu cheguei à conclusão, isso já há 40 anos, que vale a pena ser fiel a Deus, entregando meus dízimos e minhas ofertas. E com quantos anos você passou no primeiro concurso? Sim. Eu estava com 19 anos, quando eu passei no primeiro concurso, e não tinha preparatório, não tinha dinheiro para pagar cursinho, não tinha nem um amigo para emprestar as apostilas. Estabeleci meta com Deus. Eu lembro da meta que eu estabeleci. Eu falei, Senhor, eu quero um emprego que nunca mais eu seja mandado embora. Porque na empresa que eu trabalhava, era muita gente, 3.000 funcionários, e o país estava em crise, e o navio passou levando 800, depois passou levando mais 1.000, e nesses 1.000 eu estava de férias, eu fui embarcado nesse navio. E eu fiquei muito triste, desempregado, perdendo emprego com 18 anos. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí eu peguei a minha indenização e passei numa banca de jornal, comprei o jornal do concurso e falei, vou me inscrever em todos os concursos públicos. E falei, Deus, a minha meta é essa. Eu quero um emprego que nunca mais eu seja mandado embora. E, por incrível que pareça, sem estudar, porque eu não tinha tempo para estudar, sem fazer cursinho, eu consegui passar em 2 concursos. E nunca mais eu fui mandado embora. Então, Deus cumpriu a parte dele, mas eu tive que me esforçar. Peguei o dinheiro da minha indenização para comprar um jornal, para poder chegar, ter acesso a essa meta. Mas o que eu quero dizer é que Deus não falha. Mesmo quando nós não valorizamos, Deus continua sendo fiel. Se nós entendermos a chamada dele, e cada dia ele vai nos dar, por escala, metas para a gente alcançar. E comecei a ser, então, dizimista e um mero ofertante. Sabe aquela oferta de culto que nós damos? Vou botar aqui R$5, R$2 no bolso, porque vou para o culto, então já vou levar minha oferta pronta. Anos e anos eu fiz isso, estou sendo fiel. Mas chega um momento que o Espírito Santo fala assim, essa é a sua melhor oferta? Isso é o que você está dando por tudo que ele tem feito? Por você ter alcançado, por você ter feito viagens internacionais, ido em tantos lugares. Deus abriu tantas portas para você.
trocou de carro, comprou a sua casa, fez isso, fez aquilo, e a sua oferta você leva pronto. Já pensou se Deus resolvesse te dar somente aquela pequena porção do que você precisa para viver? Porque a Bíblia diz assim, tendo que comer o que vestir, estás contente, satisfeito. Mas Deus fala o quê? Que Ele faz infinitamente mais, além do que você precisa. Porque Deus sabe dar boas dádivas para nós. Mas nós não sabemos retribuir muitas vezes. E aí, quando o Espírito Santo começou a pulsar, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou começar a perguntar quanto tu tens comigo a cada culto. Então, eu passei aí para a igreja, então, quanto tens comigo hoje? E aí vinha assim, qual o máximo que você pode dar? E aí eu falava, Senhor, tenho, né, R$ 500 lá na conta, eu posso dar 100, 200. E aí o Espírito Santo começou a ministrar os valores para mim. Hoje não precisa mais. Na hora da oferta, eu sei quanto eu tenho que dar. Isso se tornou um hábito agradável. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Quanto é o teu melhor hoje? O que você pode oferecer para o reino? Que Deus não precisa, Ele é dono do ouro e da prata. Porque quando você também precisar, Ele vai perguntar, o que você semeou? Porque aquilo que você semeia, aquilo que você planta, você pode. E a Rita começou a falar para mim, olha, se você quer receber em dólar, começa a dar em dólar. Ela já deu esse testemunho aqui, né? Eu falei, meu Deus, eu pensei que já tinha aprendido tudo, ainda estou aprendendo. Essa idade ainda estou aprendendo ainda, tá bom, Rita. Não, Deus falou para mim que se eu quero ganhar dólar, se eu quero ganhar euro, eu vou semear. Meu filho agora está na Irlanda. Eu falei, opa, é de lá que vai vir os euros. Então eu vou semear aqui para receber de lá. Então Deus é fiel, amado. Faça as metas, estabeleça metas e cumpra a sua parte para que Deus, em 2026, faça infinitamente mais na sua vida. Eu creio que vai ser um ano de grande colheita. Não importa a economia do país, não importa o que está acontecendo, o que importa é que Deus é fiel e a gente vai honrá-lo até o último dia, combatendo o bom combate. Amém? Deus abençoe vocês. E eu queria lembrar de algo que ele não lembrou, mas eu acho muito importante. Ele falou da oferta de gratidão a primeira vez na igreja, eu fiquei olhando e pensando, o que a gente escuta quando as pessoas falam de oferta, não é verdade, na igreja? Mais um dinheiro que vai ficar para a igreja. Mas eu não sabia que o projeto que Deus tinha dado a ele era de cada ano fazer a oferta de gratidão e direcionar para algo, para alguém, para alguma coisa. Então, eu tive a grata alegria de ver, naquele ano, as ofertas de gratidão indo para uma pessoa que precisava, indo para um projeto de outro ministério que não o nosso. E assim eu fiquei parado, porque eu pensei assim, nunca vi isso em lugar nenhum. Normalmente a gente faz a oferta na igreja que a gente está, mas não, o que Deus colocou para ele era fazer a oferta para outros ministérios, levantar os recursos e dar aonde Deus mandasse. E até hoje a gente está vendo isso. Por exemplo, no ano passado, parece, a oferta foi para uma pessoa que tinha algo para resolver. E aí não aconteceu, não tinha condições, e a oferta foi para aquela pessoa. Na semana passada, nós tivemos um encontro de todas as igrejas de São Gonçalo. E eu fiquei numa alegria muito grande, que você já sabe, se eu vejo uma pessoa uma vez só, não vou guardar quem. Mas ele viu, nós estávamos juntos, quando chegou uma senhora perto de mim, e falou, pastora, muito obrigada por ter me dado aquela ideia. Eu falei, qual ideia? Aí ela disse, do Pix para o meu marido que estava com câncer. Ele não tinha plano de saúde, ele ia fazer, foi lindo, tinha que fazer um tratamento que a gente não tinha condições. Quando eu liguei para a senhora falou, faz um Pix, porque eu quero ser a primeira pessoa a ajudar. E ela fez o Pix, me mandou, e eu mandei, nós mandamos a nossa primeira oferta. E agora, na semana passada, aquela mulher me encontra no encontro com mais de 100 pessoas, que eu só tinha visto uma vez, não lembrava mais dela, ela disse, eu sou esposa daquele pastor. O marido dela pregou no encontro com mais de 100 pessoas na rua, naquele dia, totalmente curado. E ela disse, nós tivemos tudo e ainda sobrou para a gente ajudar outras pessoas, através daquela ideia que a senhora deu de um Pix para meu marido. Então, eu nem lembrava disso. Eu pude fazer, nós pudemos fazer a primeira oferta para eles, e agora ele pregar ali. Tentar ver se eu consigo o vídeo dele pregando.
Se você ouvir ele pregando, você nunca vai dizer que aquele homem esteve em mal nas últimas com câncer. E Deus curou e levantou, porque esse homem é o homem que Deus levantou para trabalhar pela união das igrejas de São Gonçalo. Ele e o filho, pastor. Os dois estão lutando por essa causa. E quando eles abriram o projeto, o próprio pai teve câncer e não podia ficar de frente com o filho. Então foi um projeto tremendo. E agora nós tivemos, antes do final do ano, a alegria de ver o pai curado, pregando no último encontro do ano. Então, quando você faz uma oferta, normalmente você pensa isso. Não é uma oferta em dinheiro, não. Pode ser um telefonema. Tenho certeza que o telefonema que eu dei ontem para restaurar essa família, alguma coisa aconteceu. Então, você não sabe o que vai mudar seu dia, sua vida. Mas essa oferta, quando ele falou, era esse projeto. E ano passado eu vi isso acontecendo, já estávamos juntos namorando, noivos. E aí agora Deus coloca novamente para quem vai ser, o que vai ser. Então, às vezes você pensa que para você, não, Deus está pensando no que você vai fazer para o outro. Para o outro. É uma ideia que eu falei para eles, tem que ser passado nas igrejas, porque a maioria das igrejas é desse jeito. Vou levantar uma oferta extra para alguma coisa, algum projeto que a igreja está fazendo. Não, essa foi a primeira vez que eu vi isso, um projeto para ajudar outras igrejas naquilo que Deus está chamando para fazer. Então, lembrando que ele colocou aqui uma frase que ele também não destacou muito, mas eu destaquei. Hoje, o que eu tenho para fazer? A Bíblia diz, com pouco fazes a guerra. Eu costumo dizer, como é que eu vou fazer para mudar o mundo? Eu dizia isso para Deus, porque o mundo precisa de tanta coisa, eu não tenho condições de mudar o mundo. E aí Deus me disse, você pode mudar o mundo. Como que eu posso mudar o mundo? Primeiro, dedicando um tempo em oração pelo mundo. E volto a lembrar, o primeiro carro que eu recebi de presente veio de um diplomata que trabalhava no Marrocos. Ele não me conhecia, mas ele ouviu falar a meu respeito. E no final do ano, Deus mandou ele vir e trocar o nosso carro. Às vezes você está fazendo e orando por um país, você pensa, não conheço ninguém de lá. Quando eu perguntei qual é o primeiro país que eu vou orar, então, Senhor, ele me disse Marrocos. Eu não conhecia ninguém de lá, mas Deus conhecia. Deus tinha um brasileiro lá que tinha uma visão de missões. Quando isso aconteceu? Quando eu comecei a juntar as ofertas da minha vida para doar o primeiro carro para uma igreja pobre. Então, eu peguei e falei, eu não tenho dinheiro para comprar um carro novo para aquela missão. Mas eu comecei a juntar e chamar outros para fazer a mesma coisa. Nós compramos o carro para aquele lugar. Depois que nós demos aquele carro, Deus levantou esse homem lá longe, veio e trocou o nosso próprio carro. Então, às vezes você está precisando de alguma coisa e Deus está dizendo para você, primeiro você tem que resolver aquilo lá, para depois você receber o que você está precisando aqui. É importantíssimo isso. E volto a falar, quando eu falo disso, não estou falando de dinheiro somente, não. Você pode estar devendo a alguém alguma visita, alguma coisa que você tratou e ficou pendente no meio do caminho. Então, hoje, o que é que está pendente? Nós estivemos juntos, eu, Priscila e Marcelo, meu marido, esse ano. E eu cheguei e perguntei, o que você está precisando de resolver? Eu sei que financeiramente eles não precisam de nada, graças a Deus. Mas ela disse, nosso diploma, pastora. Nosso diploma, que a gente fez as faculdades e ainda não conseguimos o nosso diploma. E eu não sabia que a faculdade dela estava ligada com a UF aqui. E aí, quando ela falou, eu falei, eu tenho um amigo meu na UF, me dá aí todos os dados. Cheguei aqui, não tive sossego, enquanto não liguei para ele e falei para ele o que tem que ser feito. E ele passou tudo que tinha que ser feito, eu passei para ela, para a gente tentar resolver. Às vezes, o que você está pendente na sua vida, você não consegue resolver, mas você pode ter alguém que vai ajudar a resolver. Aquilo que a gente fala, sozinho eu não consigo, mas você pode chamar alguém para poder resolver. Então, hoje eu quero lembrar dessa frase que ele colocou, como eu começo a resolver aquilo que está pendente na minha vida? E ele mesmo deu a resposta, colocando a mão na massa. Colocando a mão na massa. Nós recebemos, eu queria lembrar, pega seu copo aí, um dos copos mais caros, nós recebemos de presente, eu e ele, igualzinho, chega aqui, porque não estamos juntos. Olha, recebemos de presente da nossa filha mais velha. A de lá de longe, que aí você pensa, eu estou longe, não posso fazer nada. A gente tem visto que vocês não têm essa visão. Vocês têm feito para todo mundo. A minha mais velha, de lá de longe, mandou um tênis de presente para ele. De tão longe, a mais nova.
a mais velha e a neta veio. E quando eu vi elas, a minha neta, vó, nós compramos iguais para vocês, porque nós temos visto como vocês têm andado. Que alegria quando eu vi que eles pagaram caro por um dos copos mais caros que a gente viu. Né? Já recebi copos lindos daí de vocês também. Mas o que me chamou a atenção é ver ela tendo a mesma visão que a gente tem, de comprar igual para mim e para ele. Gente, que coisa linda quando a gente vê isso aí. Então, às vezes eu não tenho como comprar um presente, um carro para dar de presente a alguém, mas eu tenho como comprar. E foi porção dobrada, né? Porção... 2 perfumes importados e 2 copos. É verdade, eu nem lembrei dos perfumes. O copo marcou tanto, né? Que ela fez questão de comprar os 2 perfumes importados iguais para mim e para ele, mesmo estilo, mesmo tipo. Então, isso não é o valor do presente. O que isso fala? Como diz a Bíblia, como diz psicologia, eu tenho que sentir o clima do ambiente. O que isso fala? Mostra o quanto elas estão felizes da gente junto. Isso mostra o desejo delas de querer dar para ele a mesma coisa que elas têm me dado. Isso fala de amor, de unidade em família. Isso fala da lei da semeadura e da colheita. Tudo que eu semeei na vida da minha neta. Eu lembro da bolsinha que ela me deu, uma carteirinha que ela me deu. Ela falou, vovó, é simples, mas é de couro legítimo, porque para você eu não quero dar qualquer coisa. Gente, ela era adolescente quando ela fez isso. E comprou com o primeiro dinheirinho que ela ganhou. Então, a gente fica vendo pendências que nós podemos colocar em ordem. Você não tem para um carro, mas você tem como comprar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, e atingir o seu irmão desse jeito. Às vezes nós queremos ganhar alguém da família, mas nós não fazemos nada para aquele alguém. Essa semana o irmão dele veio aqui em casa, e a gente estava com tanta pressa para resolver algo que a gente tinha que resolver, da mudança do meu apartamento para cá, ele veio para ajudar a gente. E quando eu olhei, eu falei, não, peraí, vou parar para colocar o café dele direito. Ele chegou depois que a gente tinha tomado café, mas eu fiz questão de ir lá preparar os ovos que a gente prepara para nós, preparar para o café dele. Isso vai fazer diferença. Não deixar que ninguém saia da nossa casa com qualquer imagem deturpada, mas sempre dando o melhor. Então, hoje, coloque em boa ordem que ainda não está. Se você planejou arrumar o seu quintal, fazer isso, fazer aquilo, vai hoje. Ah, mas eu não posso fazer tudo. Mas você pode colocar uma plantinha lá no seu quintal, demonstrando que você tem o desejo de mudar o seu quintal? Então, compre a melhor planta. Compre o melhor e coloque lá, simbolizando e profeticamente falando, eu vou colocar o meu quintal da melhor maneira possível. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus faça florescer o que se plantou e que a nossa família seja uma referência na terra. Vamos orar agradecendo a Deus o que Deus fez em 2025. Volto a lembrar, eu queria, em 2025, trocar o meu carro. Eu não tinha dinheiro, mas eu comecei a juntar tudo que eu ganhava. Tudo que eu ganhava, eu colocava à parte. Não lembro de ter comprado uma bolsa para mim, um sapato para mim, caro, não. Tudo que eu tenho é presente, praticamente, que Deus me mandou. Não gosto de gastar comigo de qualquer maneira. Não, só compro se eu preciso. Mas coloquei tudo que eu ganhei, porque Deus tinha me dito, você vai trocar o carro em 2025. Então, se Deus falou, então eu vou juntar tudo num cantinho. E Deus me deu a grata alegria de trocar o meu carro. Mas antes, eu semeei na vida das pessoas que estavam ao meu redor, com todas as ofertas que eu recebi. Então, às vezes você está com planejamento e você começa a juntar. Nós começamos a juntar porque Deus falou que a gente ia a outro país. Mas simplesmente, no final do ano, Deus falou para nós, não, esse dinheiro vai ser usado para outras coisas. E Ele mostrou tudo que a gente tinha que fazer. Nós começamos a ajudar outras pessoas. Pagamos uma passagem para uma menina que tinha um sonho de fazer lições em outro país. E nós vimos a alegria dessa menina até hoje com a gente, não tem preço. Então, você às vezes planejou para você, como aquele casal que planejou o ano todo, juntou o dólar o ano todo para um casal que ia para Portugal. E quando nós pregamos naquela igreja, aquele casal falou claramente, não, Deus me disse que não era para eles, era para vocês, que vocês têm orado por esse país, mais do que eles. Gente, eu nunca esqueci. Então, hoje você vai parar e vai perguntar para o Senhor, para quem? O que eu tenho que fazer? Voltando a lembrar que pode ser um telefonema. Quando a gente fala de dar, não é só de dinheiro. Às vezes você pode até ter tratado de fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu estou falando de todas as áreas da nossa vida. Até mesmo de abaixar para falar com uma criança. De procurar seu pai e sua mãe para dar um abraço, para fazer alguma coisa.
A minha filha, antes do Natal, ela preparou esse jantar lindo para nós e comprou o melhor deles para nós. Não tem preço, um negócio desse, não tem. Não sei quanto custou, mas isso não importa. O valor não importa em dinheiro. O que importa foi o desejo de querer fazer para nós o melhor. Amém? Deixa eu fazer só uma, para a gente fechar aqui, enquanto a Rita estava falando, veio muito forte fechar realmente com o versículo que a gente começou, que é Tito 1:5. Por essa causa, vamos fazer uma aproximação daquilo que nós estamos vivendo, trazendo a palavra para a nossa vida. E Deus mandou dizer para cada um aqui nessa manhã: por essa causa te coloquei aonde você está, para colocar em boa ordem o que não está. Então, abrace essa palavra. Aonde você estiver, imagine a sua casa, imagine o seu trabalho, imagine a sua família, o ambiente de amigos. Aonde você estiver, você vai lembrar disso. Deus te colocou ali para colocar em boa ordem o que não está. E eu tenho certeza que Ele vai te capacitar, vai nos capacitar a atingir as metas em 2026. Tudo que estiver faltando, você vai organizar, que Deus vai cumprir. Amém? Amém. Então, E eu vou orar. Eu lembrei de outra coisa. Hoje a nossa live está demorando mais um pouquinho, mas como vocês vão ouvir depois, não tem problema. Às vezes você pensa que precisa de muita coisa para mudar o seu ano, a vida de alguém. E ele pode pensar, de vez em quando ele me pergunta: você viu essa planta aqui que eu te dei? Você nem lembra dela mais. Eu falo para ele: não lembrava que você tinha me dado mais, porque você me deu outras, então não lembrava. Mas o que mais marcou, que ele fez por mim esse ano, eu quero deixar isso para você. O que você fez que marcou a vida de alguém? Ele não sabe, mas foi o dia que eu estava saindo daqui, ele disse: não, eu vou levar você para o salão. E tem sido assim o ano todo. Foi levar o calor de Niterói, ele ficou lá no carro me esperando 1h30 sem reclamar, sem falar um A contra. Ele disse: eu vou com você e vou te esperar, não quero você sozinha lá. Esse trânsito que está lá hoje, está muito movimento hoje, muito calor, eu vou te levar e vou te deixar na porta. Não só me deixou na porta, mas ficou parado lá 1h30, me esperando fazer tudo que eu tinha que fazer. E quando terminou, para surpresa minha, que eu mais vejo seu marido reclamando: vai no shopping. Ah, não vou não, porque eu também não sei o que, porque você ganha. Não. Ele disse: o que mais que você precisa fazer aqui? Gente, quando eu ouvi isso, minha vontade foi de parar e só dizer: nada, só quero agradecer, não preciso de mais nada. Tá? Então hoje você pode pensar: o que eu posso fazer que pode mudar o dia da minha mãe, do meu pai? Pode dar um telefonema e dizer: o que você quer de presente de final de ano, mãe? Eu quero te levar para passar uma tarde na rua, passeando aonde você quer. Você não precisa muito. Já disse para vocês que uma grande amiga minha, com mais de 90 anos, todo ano eu vinha de Campinas e era um projeto de vida para a minha vida. Não era para a vida dela. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava aqui, telefonava para ela: onde você quer passear? Ela disse: como assim? Isso mesmo. E ela falava: só você que me leva no shopping. E para minha surpresa, eu fui levá-la para passear no shopping. Quando eu cheguei lá, ela foi comprando todos os colares, os sapatos da Usaflex que ela calça junto comigo. E no final, deixei ela em casa. Quando eu deixei, que eu cheguei em casa, que eu vi, estavam todos os embrulhos lá. Eu disse: querida, você esqueceu suas compras no meu carro. Ela disse: não, eu não posso mais andar como você. Eu comprei, foi tudo para você. Então, os colares que eu uso hoje de coração, eu não tenho como ver sem chorar de gratidão. Às vezes você pensa que você precisa de muita coisa. O que é para mim pegar o meu carro, eu poder dirigir e dar uma volta com uma pessoa nas praias de Niterói? Para mim, não faz diferença, é maravilhoso. Mas para ela, era o presente que ela mais queria o ano todo. E até hoje estou fazendo isso. 93 anos parece que ela vai fazer agora, em dezembro. E ontem, o que eu fiz? Qual vai ser o seu presente? O que você quer? Nós queremos preparar a sua festinha. E foi lindo receber o áudio dela. Vou mandar o áudio dela para vocês ouvirem. Que coisa maravilhosa. Vocês não sabem quem é, então não tem problema eu mandar.
Mas, às vezes, nós pensamos só em nós. E Deus está querendo nos usar. E você não sabe o dia de amanhã. Aquela menina que ele falou aqui, que perdeu os 2 pés, frequentou a minha casa há 30 anos atrás, todos os dias quase, tomando café comigo, que morava perto de mim. Ela namorava um jovem que não valorizava ela. E um dia eu peguei ela quase como uma filha e dei quase uma surra de palavras nela. Falei, hoje você vai me ouvir. Encerra esse namoro, pelo amor de Deus. Esse cara não te merece. Você vai ver o marido que Deus vai te dar. Dimas não sabe dessa história, mas agora ele teve a grata alegria de ir lá tomar o café com eles. E aí, como eu fiquei feliz. Ela falava, ele falava, e eu baixei a cabeça e só chorava, lembrando do que Deus fez. Aquele marido não só tem sido marido para ela, mas ele levantou e colocou a mesa do café para nós de uma maneira linda. E ela disse, pastora, a senhora não imagina o que a senhora tem feito. Todos os dias eu lembro da senhora. E quantas broncas a senhora me deu para eu não fazer isso, não fazer aquilo. E eu ouvi a senhora. E hoje eu tenho o marido que eu tenho, cuidando de mim, fazendo por mim tudo que eu fiz pelas pessoas a vida toda. Visitei o pai dela com ela nos últimos dias de vida dele. Foi o pai dela quem levou minha cama de casal para Campinas a primeira vez, numa van dele. E agora estou vendo ela ali sem os 2 pés, sendo honrada pelo marido. Sem os 2 pés, mas falando de Jesus com alegria, chorando de alegria, mostrando o amor de Deus, pregando nas igrejas. Leve ela para a igreja daí de Campinas, convida para você ver que coisa linda o testemunho dos 2 juntos. Então, pense nisso. Boa ordem. Você coloca hoje em boa ordem. Eu nunca recebi aquela menina de qualquer jeito na minha casa. Eu sabia que ela ia ali para orar. Eu parava tudo, a gente dobrava os joelhos e orava juntos todos os dias, tomava café junto, almoçávamos juntos. O tempo que ela tinha, eu dedicava a ela. E hoje eu estou vendo os frutos até hoje na vida dela. Então, às vezes você pensa, eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso. Não, você precisa ter um coração pronto a fazer, desejoso de fazer, de colocar a mão na massa, como ele colocou aqui tão bem hoje. Hoje eu vou fazer uma mudança na vida de alguém. Eu vou colocar em boa ordem a minha casa. Porque pode chegar alguém aqui e vai ver a minha casa. Nós não temos aquele quartinho de bagunça na nossa casa, não. Nós podemos até ter algum lugar que ainda não conseguimos colocar em ordem. Isso é diferente. Mas nós não planejamos que ali fique em desordem a vida toda. Eu trouxe a minha mudança, joguei tudo na varanda da frente. E aí eu disse para ele, pode colocar lá para trás? Não coloca não, pelo amor de Deus, pode deixar na varanda da frente mesmo. Por quê? Porque enquanto está aqui na varanda da frente, eu já sei que eu vou arrumar uma bolsa hoje, outra caixa amanhã, eu vou fazer. Se colocar lá para trás, eu posso esquecer. Eu não quero um quarto de bagunça na minha casa. Eu quero ter tudo em ordem e em boa ordem. Levantando de manhã e terminando o meu dia, quer seja com um abraço para ele de manhã, com um beijo, com uma palavra carinhosa de manhã e de noite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer isso. Vamos orar. Querido Senhor, querido Papai, ao terminar esse ano, Pai, nosso coração, como diz o salmista, ferve com palavras de gratidão pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo nosso casamento, pela nossa união, por estarmos juntos, Senhor, em amor, porque o Senhor preparou a nossa vida para sermos canais de bênção para outras vidas. Obrigada pela paciência do meu marido, pelo amor, pelo carinho, pelo desejo dele de me agradar. Senhor, obrigada porque podemos falar isso, Pai, com convicção, com transparência, sem tentar mostrar para os outros, Senhor, aquilo que nós não estamos vivendo. Senhor, muito obrigada. Obrigada por ter podido receber Priscilinha e Marcelo aqui. Senhor, a Ana Paula e Sócrates, Pai, e ver realmente que eles tiveram o prazer de estar conosco, poder sentar à mesa juntos. Senhor, que alegria, Pai, ter essa comunhão, de poder receber, Senhor, com amor as pessoas. Queremos viver a Tua palavra. Obrigada por fechar o ano, Pai, presenteando a nossa família, aqueles que o Senhor mostrou que tínhamos que fazer, as visitas que tínhamos que fazer, os telefonemas que tinha que dar. O
Senhor, vê que até ontem nós conseguimos fechar todos os planos que nós fizemos. E se temos alguma coisa a mais que nós não lembramos, por favor, Senhor, lembra hoje ainda, porque nós queremos, antes de findar o ano, colocar em boa ordem as coisas que ainda não estão. Nos ajuda, ainda que para isso tenhamos que investir uma noite toda em oração, como Jacó fez com o relacionamento dele e Esaú. Ainda que tenhamos que enviar presentes, até ver, Senhor, os relacionamentos sendo restaurados. Mas, por favor, Pai, não nos deixe com pendência para 2026. Nós te entregamos as famílias que têm caminhado conosco o ano todo, que todos eles recebam a mesma unção e a mesma porção. Amém. E que os caminhos de cada um de nós sejam desembaraçados, como o Senhor é, o Deus do Salmo 18, que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Que o Senhor venha cumprir o Salmo 18 na nossa casa, que venha desembaraçar perfeitamente o nosso caminho. Em nome de Jesus e para a tua glória somente. Amém e amém. Glória a Deus. E outra coisa, eu achei lindo quando eles nos deram o copo, pensando nos detalhes. Ela disse, então, esse copo mantém a água geladinha por 8 horas. Então, enquanto você está atendendo as pessoas, você vai poder estar tomando uma aguinha gelada, sem precisar chamar atenção. Não é? Você tem que abrir uma garrafa, tem que fazer isso aqui. Que coisa maravilhosa. O que é que você está fazendo? Está servindo de exemplo para outras pessoas? Está pensando nos detalhes na vida do outro, no que você está dando? Ou você está comprando como uma pessoa comprou uma vez? Não, vou te dar isso aqui, porque isso aqui já está aqui em casa parado há muito tempo. Gente, que coisa triste. O que você está fazendo? Está mudando a vida de alguém? Pense nisso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos o padrão de Deus na Terra. Shalom. Shalom. Final de ano excelente, boas festas, que tudo de bom venha para vocês. Sócrates, um abraço. Já estamos com saudade dessa turminha. Priscilinha, estou te esperando. Cadê? Que dia que vocês vêm? Amém? Deus abençoe vocês.